Olá, estamos aqui com mais um Conversas com Saúde. Desta vez a nossa convidada é a psicóloga, psicoterapeuta e investigadora Maria de Jesus Candeias, um dos membros fundadores da Psi Relacional, uma associação de psicanálise relacional, sobre os efeitos psicológicos de um ano negro que tivemos e ainda está a decorrer, e o valor dos rituais para entrarmos num novo ciclo com saúde e resiliência, ou seja, sobre a importância da passagem do ano e como lidar com esta transição tão particular que estamos a viver hoje. Olá, doutora Maria de Jesus Candeias, como está? Olá, Clara, muito bom dia. Obrigada por o convite e por estar aqui para esta partilha. Sim. E também aproveito para lançar então desde já este desafio, uma vez que estamos com o ano de 2020 a chegar ao fim. Há quem considere que é um ano horrível à escala global, com uma pandemia, com perdas de toda a ordem, em vidas, em empregos, em situações que não estavam assim tão no nosso horizonte, e ameaças várias, por exemplo, o medo de infectar, de ser infectado, enfim, o céu caiu-nos sobre a cabeça e o chão, ou as certezas, parecem ter-nos fugido dos pés. Qual é o impacto de tudo isto na nossa saúde mental? Bom, eu acho que esta pandemia foi o ano, como disse muito bem, horrível, não é? Que desafiou-nos no mais profundo da nossa essência, não é? Nomeadamente aquilo que ele veio trazer e pôs em causa, esta privação da interação social, nomeadamente as relações humanas, foram aquilo que foi o mais colocado à prova pelas medidas que existem em termos de prevenção, portanto, o nosso isolamento. E penso que esta deve ter sido dos processos mais difíceis, porque as relações humanas efetivamente são a base da nossa vida psíquica, mental, emocional e social. E, portanto, tudo isto trouxe-nos este desafio, porque sem relações ficámos vazios. No fundo, esta pandemia tirou-nos o chão, desafiou-nos, obrigou-nos ao isolamento e ao recolha sobre nós próprios. E, portanto, é como se sentíssemos, e eu recordo no início da pandemia, eu própria vivi esse processo, que é isto, o que é que estamos a viver. Portanto, eu acho que houve aqui vários, dentro da própria pandemia, o impacto psíquico de tudo isto teve várias fases. Portanto, nós começamos com uma fase de estranheza, de desorientação, equivalente aos processos de luto normal, de negação da realidade, de não percebermos o que é que nos está a acontecer. Nunca ninguém tinha vivido algo semelhante. Claro que todos nós já vivemos processos individuais de grandes crises. E neste sentido, eu acho que esta crise da pandemia não é muito diferente de que requer a nossa resiliência do que outros processos dolorosos da nossa vida já nos exigiram. A diferença é que isto está a ser vivido no coletivo, no global, e, portanto, tem este efeito de contaminação social. Mas, efetivamente, portanto, eu acho que houve um primeiro tempo de estranheza, de sentirmos o chão a desaparecer, a desabar, a não percebermos, de desorientação, de não sabermos o que era isto. E depois, consoante cada um e a capacidade de fazer esse processo adaptativo ou não dessa realidade, foi gerindo, em função dos seus recursos pessoais, foi gerindo toda esta nova realidade dentro do seu psiquismo e do seu enquadramento. Infelizmente, portanto, a pandemia não tem de ser necessariamente um processo traumático. Portanto, é a interpretação que fazemos e que vivemos dela, o que conseguimos fazer com estes novos desafios, que faz disto um processo traumático e trágico, ou não, ou conseguimos integrar esta nova realidade nas nossas vidas. Claro que isto teve efeitos a diferentes dimensões, não é? Nos diferentes sujeitos, e como dizia, portanto, esta parte da componente da relação humana, digamos que é aquela onde se denota um maior cansaço destas privações, mas acompanhei, portanto, os processos desde grávidas que deixaram de ter acompanhamento, sobretudo que nasceram, março, abril, que deixaram de ter os seus acompanhantes viverem, e portanto tenho pessoas, e conheci casos, pessoas profundamente desorganizadas, para que foi uma violência terrível, sentirem-se sós e privadas de qualquer suporte, porque mesmo todo o ambiente vivido hospitalar era muito ascético, muito frio, muito desumano, sem relação, e portanto isto foi muito doloroso para ser vivido. As crianças e os adolescentes que viveram isto de uma forma
uma alteração nos seus mundos, nos seus dia-a-dias. Outro aspecto que me fez pensar sobre estas questões das relações humanas, também os mortos que não foram velados vítimas desta pandemia, e isto são lutos que não sabemos ainda como é que isto vai evoluir, porque efetivamente cruzei-me com alguns casos, pessoas que me diziam, eu não sei se era a minha mulher que estava naquele corpo, não sei se isto era vivido, não sei se era ela, nunca mais a vi, desapareceu. Portanto, isto são processos que não correspondem nada aos nossos processos de luto normais necessários para fazer estes processos. Os profissionais de saúde, que eu acho que estão no limite. Eu acho que esta vai ser uma crise muito dolorosa, porque eles ainda não tiveram tempo para pensar, para digerir estas emoções, portanto estão com a adrenalina e em espírito de sobrevivência também. Os idosos, portanto, digamos que isto foi transversal e afetou-nos a todos, todas as faixas etárias, todos os grupos sociais, e colocou-nos grandes desafios e põe à prova, naturalmente, a nossa resiliência, a nossa estrutura mental para lidarmos com esta situação. Depois também estava aqui a pensar na morte e no luto e na dor e na questão de há mais de 70 anos que Portugal não registava tantas mortes, portanto mais 10 mil do que no ano passado e segundo um estudo, digamos que só em 1949 é que houve esta onda de mortes. Como é que se lida com esta questão? Portanto, há pessoas que falou-me ainda há bocadinho da questão do luto e de haver uma fase inicial das fases do luto que é de negação. Estou aqui a pensar no processo das questões dos negacionistas que tanto se tem falado, põe máscara, não põe máscara, isto é um vírus invisível, isto é uma gripe, enfim, estão-nos a querer privar da nossa liberdade e ao mesmo tempo esta questão de haver muito mais mortes e dizerem, epá, o culpado disto está a ser mal gerido porque as outras pessoas é que não estão a conseguir. Portanto, há uma espécie de divisão dos cidadãos, não só em Portugal, mas especialmente aqui em Portugal, com estes dados que temos. Como é que se lida com isto? Parece que há aqui uma dificuldade em acreditar no que se está a passar, uma tendência para negar uma série de situações que não se consegue processar. Como é que é isto? Como é que é cessada esta digestão? Eu penso que efetivamente a questão é exatamente essa. Portanto, a natureza tão dolorosa deste evento, desta pandemia, a todos os níveis, uns mais com consequências mais económicas, que vêem as suas vidas devastadas, outros mais emocionais, outros, portanto, esta pandemia trouxe os medos, o medo de infectar, o medo da morte, o medo... E, portanto, isto coloca-nos como num dilema psíquico muito... que é como é que é possível integrar esta nova realidade ou não. E claro que dentro da nossa capacidade, a primeira defesa, não é? Portanto, ou nós integramos esta realidade e conseguimos conviver com ela, ou ativamos as nossas defesas psíquicas, onde a dissociação, uma defesa que nós chamamos de dissociação, que opta por uns extremos opostos, não é? Porque no fundo o dilema é este. Nós optamos pela saúde ou por relações. Não é? Portanto, é como se fizéssemos aqui, como se os processos estivessem separados. Portanto, nós ou escolhemos ter saúde, ou escolhemos a nossa liberdade, ou escolhemos estar isolados, ou escolhemos estar em relação pondo em risco a nossa vida. E, portanto, esta visão que aparentemente é dual, portanto, que uma coisa não põe em causa a outra, esta visão dicotómica deste cenário da pandemia, leva a que muitos, na incapacidade de construir uma nova realidade e reajustarem-se a esta nova realidade, façam uma dissociação, colocando-se em extremos opostos. Portanto, ou surgem-nos os casos obsessivos, compulsivos, fóbicos, que estão, em termos mentais, completamente privados, isolados e resistem a tudo, ou os que negam simplesmente esta realidade e nada disto existe. Portanto, o caminho, quando pensava um bocadinho sobre isto, é integrar esta realidade. E o que é isto, integrar esta nova realidade? Porque estas pandemias já existiram. Nós tivemos 1918 e as pessoas sobrevivemos e isto vai ser ultrapassado. Portanto, temos de olhar para esta pandemia como algo transitório, inevitável, que faz parte da natureza. Portanto, pôr a responsabilidade do exterior ou dos outros, ou nas condições, ou como a forma como os políticos conduzem as estratégias de contenção. Portanto, todos nós já percebemos que isto tem muito a ver com a nossa responsabilidade e com a nossa atitude face a este vírus.
Mas, simultaneamente, temos o dilema psíquico, é como é que nós sobrevivemos a isto. Portanto, e como é intolerável, por vezes, integrar esta realidade, porque não o conseguimos fazer, alguns optam por esta visão dicotómica, extremada e patológica. Portanto, o que é necessário? Nós, quando conduzimos na autoestrada, não conduzimos da mesma forma, independente das circunstâncias que habitam. Portanto, se chove, se está nevoeiro, nós temos de ajustar a nossa velocidade e o nosso comportamento. E, no fundo, esta pandemia exige-nos, não é que fiquemos em extremos isolados, sem ver ninguém, ou seja, é possível integrar estas duas realidades entre a nossa saúde física e os nossos relacionamentos. Temos é de adotar novos comportamentos, nomeadamente a máscara, as desinfecções, se calhar reduzir a nossa bolha de contactos, não temos de ficar perdidos, mas temos de ser capazes de nos reinventar nesta pandemia e tentar alguma normalidade na esperança que tudo é cíclico na natureza. Portanto, tudo tem um início, meio e fim, e isto há de passar, com certeza, e nós havemos de conseguir integrar da forma mais natural possível. Já agora estava aqui a falar do salvar o Natal, que foi uma expressão muito utilizada a nível político e para um bocadinho também motivar as pessoas de alguma forma e sensibilizá-las para as restrições que temos vindo a assistir e que agora parecem estar a ser aliviadas nesta quadra natalícia e, portanto, aqui o medo de estar com as nossas pessoas pode estar a ser também fraturante nesta fase, em que, por exemplo, as pessoas têm que escolher com quem vão passar. Já era complicado, por exemplo, com os casais que se separam e as regulações, no fundo, das crianças, para que lado vão, para que lado ficam, que isto já costuma ser uma coisa difícil. Os mais idosos, os que estão hospitalizados, os que estão enlutados agora, os que estão infectados. Isto pode causar, de facto, um momento fraturante nas conflitualidades que já existem nestas quadras festivas, que normalmente são marcadas também por estes conflitos? Eu reforço novamente esta ideia. Nós estamos numa fase atípica, num momento que nunca vivemos, e isto exige de nós novas atitudes, integrar esta realidade com novos padrões de comportamento. O melhor indicador, exatamente, de saúde mental é a capacidade de adaptabilidade e de flexibilidade de adaptação a novas realidades. Portanto, nós temos de integrar que nós não podemos fazer tudo o que vivíamos. E isto não tem que ser um drama. É simplesmente natural, é transitório. No próximo ano nós poderemos viver com normalidade, se assim for possível. Mas não temos que ficar privados sem contactos nenhuns. Portanto, e de acordo com os epidemiologistas e aquilo que tem sido dito, é que precisamos efetivamente reduzir a nossa bolha de contactos para que essas contaminações sejam o mínimo possível. Como também não temos que deixar de nos relacionar e estar em isolamento. Portanto, temos é de reduzir claramente as pessoas com quem nos contactamos, o número ser cada vez mais restrito, e de preferência sempre com as mesmas pessoas, as chamadas bolhas que alguns governos criaram. E, portanto, temos de aceitar isto com naturalidade e perceber que temos de fazer esta adaptação, porque se não o fizermos, e voltamos à questão, portanto, a rigidez mental, a rigidez de, mas eu sempre fiz assim, eu preciso de manter assim, isto não é adaptativo, e isto sim dá espaço, porque estas pessoas estão em grande sofrimento e em luta com uma realidade que não conseguem controlar, processar. Isto não depende, digamos, do exterior, portanto é algo que precisamos de tempo e tolerância para passar, é cíclico, tem um tempo, precisa do seu tempo para ser eliminado, pelo menos eu acho que a questão da vacina é uma luz ao fundo do túnel, não é? Portanto, dá-nos a esperança, e percebermos que daqui a um tempo provavelmente retomaremos a nossa normalidade, se calhar há hábitos que vieram para ficar, não é? Já agora aproveito para interromper e falar um bocadinho desta ideia de adiar a gratificação ou de pôr tudo no exterior, tipo, é a vacina, é o salvar o Natal, esta questão da fadiga da própria pandemia e de uma série de outras limitações que obrigam a que a pessoa tenha um treino do adiar da gratificação, se assim se pode chamar, é um termo da psicologia estudado, não é? Acho que até tinha aquele teste do marshmallow, não é? Dar às crianças umas bolachas e ver até que ponto é que elas conseguiam esperar para ter um resultado melhor ou ter logo aquele, não é? Não sei se aqui esta ideia de deixar o normal que conhecíamos
voltar ao normal, se calhar talvez não mais seja possível, este normal, atendendo à crise climática, mesmo que venha a vacina, por exemplo, vai-nos obrigar a novas questões. Como é que se trabalha este adiamento da gratificação e a resiliência aqui? Em fim de ano e antecipando o próximo, não é? Porque o próximo pode não ser uma virada de página e agora vamos voltar ao que já tínhamos. Efetivamente, eu acho que também lidamos aqui com questões que são os nossos modelos sociais atuais, não é? E nós temos uma sociedade que, de alguma forma, vive muito focada na satisfação imediata do prazer, o que é o contraponto, exatamente, ao adiamento da gratificação. Portanto, saber esperar, saber que há um processo envolvido em todos os processos de transformação, de cura, de reparação, tudo requer o seu tempo e temos de atuar agora e saber esperar para ficar depois. E eu acho que esta é, de facto, uma geração, desde os mais novos aos mais velhos, que está muito habituada, eu quero, eu tenho. Eu desejo, acontece. E, portanto, isto impede, não só em questão da pandemia, mas na própria vida, a uma frustração permanente. Porque se nós não soubermos adiar isto, a vida, e lembro, inclusivamente, li num dos artigos da Clara, que fala o autor, o Scott Peck, não é? Que ele fala que a vida é sacrifício, não é? Eu sou fã, gosto, acho, faz muito sentido, mas esta visão de que tudo na vida implica algum sacrifício e temos de ter tolerância à frustração. E, portanto, e por vezes nós vivemos, nomeadamente os jovens, não é? Que idealizam muito o topo, o sucesso e vemos às vezes alguns ícones, mas todas as pessoas de sucesso que nós vemos, e se pararmos um pouco para pensar, elas efetivamente, as vidas delas são de sacrifício, seja as que têm um corpo belo, que vão todos os dias ao ginásio e fazem, e têm uma alimentação cuidada, seja os grandes sucessos empresariais, são pessoas que dedicam a sua vida a uma causa e vivem para essa causa. Eles têm um propósito em vida que lhes dá esta força para poderem trabalhar e para poderem lutar por isso. E, portanto, sem este tempo de pensar, eu preciso de investir agora, eu preciso de algum tempo até conseguir chegar ao meu resultado, se não conseguirmos tolerar este tempo de espera, este tempo de amadurecimento que é necessário, teremos dificuldade em viver estes processos. E é isto que nos é exigido agora, em termos temporais. Portanto, passem isto, façam isto com tranquilidade. É uma fase, não é um drama. Portanto, a família não pode juntar-se, a família alargada. Juntamos os núcleos familiares, é um tempo. O Natal é quando o homem quiser. Portanto, temos de relativizar todos estes dias. Portanto, não há porquê esta exigência. Quer dizer, fazemos os nossos aniversários, tudo pode ser vivido, mas com moderação. Não tem de deixar de ser celebrado, mas tem de ser vivido com moderação e com esta esperança, porque eu acho que também este adiar a gratificação de prazer é que ele virá. Mas implica um processo de amadurecimento necessário para a sua execução e para ser levado a bom porto com responsabilidade, com valores e princípios e respeito por aquilo que são os desafios atuais, porque é também uma questão de valores, não é? Por vezes, e quem está não pensa na contaminação dos outros, de si próprio, e coloca em risco. Portanto, é o respeito também pelo outro e por si próprio, em primeiro lugar. Também estamos aqui a falar um bocadinho da questão, falou-se da pandemia da depressão, da ansiedade, e mais recentemente, pensando assim até em exemplos da Ministra da Saúde, que se comoveu recentemente, ou a própria Angela Merkel, que de alguma forma espelham a sua própria inquietação, vulnerabilidade, mostrando que são humanos e que não são só um representante de uma instituição. Esta questão da empatia face à vulnerabilidade do outro pode ser um dos principais desafios em fim de ano, ou em fecho de festa, ou em fim de ciclo, num ano como este. Eu penso que a empatia tem de fazer parte das nossas vidas intrinsecamente, não é? E, efetivamente, eu sinto com muito pesar, por vezes, a dureza das críticas, porque é muito fácil ser crítico de bancada e de sofá, não é? Mas, efetivamente, se há algo que eu preciso, independentemente das políticas mais certas, menos certas, mais corretas ou incorretas, alguém que, com esta idade avançada, falo da doutora Graça Freitas, ou estas pessoas que exigem, há 9 meses, salvo erro, já não sei há quantos 9 meses também é um número simbólico, não é uma gestação. Sim, portanto, é aqui uma gestação, exatamente.
todos os dias envolvidos. Eu não queria estar na pele destas senhoras. Portanto, eu acho que o mínimo que devemos é o reconhecimento e a gratidão por nos conduzirem bem ou errado, porque o mais fácil é não fazer nada. Fazer alguma coisa, portanto, temos sempre o risco de errar. Mas eu acho que isto é de uma resiliência, de um espírito, de uma força e de uma coragem e de uma determinação que temos de estar profundamente gratos pela sua coragem de nos conduzirem sem baixar os braços, como os profissionais de saúde. Eu imagino que estejam na exaustão e levados ao limite. Portanto, são pessoas a quem devemos uma empatia e um esforço. Portanto, não vale a pena. Acho que mais do que julgar os outros e avaliar o seu trabalho, temos de nos pôr nos sapatos dos outros. E como é que nós seríamos capazes? Como é que seríamos no lugar daqueles outros? Eu não queria estar, porque eu acho que isto... Eu não sei como é que estas pessoas dormem, ou conseguem fechar os olhos para dormir, e portanto, e até foi muito importante, e acho que quem acha que aquilo pode ser manipulação em jogos políticos, mas quando vemos alguém desabar, porque eu já tinha pensado, como é que estas pessoas aguentam, como é que é viver esta pressão? Efetivamente, percebemos que afinal não são assim tão insensíveis, nomeadamente a nossa ministra Marta Temido, que mostrava sempre... Mas também a Angela Merkel, não é? Também a Angela Merkel, que ainda agora tivemos essa situação com ela, com esta questão das novas limitações que estão a pôr, restrições. Ela também teve uma situação que foi... via-se um bocadinho esta ideia da mulher colosso, não é? Claro, a mulher que não quebra. Humano, o ser humano, não é? Que veio ao de cima e que habita em todos nós. Portanto, nós construímos, como já o Jung dizia, este persona social. Claro, que construímos este persona, não é? Que vem do Jung, esta imagem social e que representamos, que no fundo temos um papel social e estas pessoas estão a representar este papel social, mas não deixam de ser humanas, não deixam de ter as emoções, as ansiedades, as angústias no mais íntimo delas, mas tentam é que isto não passe, até porque isto é muito importante, e é algo muito importante. Portanto, pensava também, quando preparava isto, sobre a importância das crianças e dos adolescentes. Portanto, repara, as crianças veem o mundo pelos olhos dos pais, portanto, a partir do que os pais nos apresentam. Portanto, se tivermos adultos tranquilos, seguros, serenos, mesmo que estejam a desabar por dentro, é este o mundo que as crianças vão sentir. E, portanto, isto é um apelo a todos os pais que precisam redobrar as suas forças, de gerir as suas emoções, como todos os políticos. Portanto, mesmo que elas estejam a tremer, aqui estas autoridades, elas não nos podem transparecer esta insegurança, porque é isto que nos dá segurança. E, portanto, voltando às crianças, é também esta segurança dos pais, o dizer, não é pintar de fantasia que vai ficar tudo cor-de-rosa, mas é explicar a realidade, que isto é transitório, com otimismo no futuro. Isto é fundamental para o desenvolvimento das crianças, não é? E para a segurança e para a forma como elas estão a processar também estes desafios que lhes são colocados nesta fase. Mas sim, voltando à sua resposta, portanto, a empatia, o respeito pelo outro, não é? São valores fundamentais e que eu acho que este é um desafio também da nossa sociedade atual, é a questão dos valores, não é? Por outro lado, esta questão da consciência da vastidão do universo e da nossa finitude, que acontece a cada passagem de ano, e estamos a aproximar-nos também desta, que parece também irá ter algumas restrições, é comumente sabido que o fim do ano, portanto, também estamos a aproximar-nos do solstício de inverno, que gera angústia, a noite maior do ano, estes rituais que se fazem do Dia dos Mortos, do Halloween, do Natal, do Ano Novo, visto que são de alguma forma securizantes ou reconfortantes, porque justamente assinalam, por um lado, fins, a percepção da nossa finitude, mesmo que nem sempre tenhamos isso consciência, mas por outro lado também abrem portas ao desconhecido e ao novo, que é muito assustador, mas simbolicamente falando, mas que também é importante ritualizar. É de facto importante ritualizar. Eu acho que, repara, o ritual é algo que faz parte da nossa ancestralidade, não é? Como dizia o Jung, não é? Ele faz parte do nosso inconsciente coletivo, portanto, já os nossos antepassados, décadas, celebravam de alguma forma e instituíam estes rituais. Por exemplo, repara, o velório e os lutos são igualmente um ritual. E eles permitem a expressão da dor e têm esta função. Eles têm uma função psíquica também em nós. E, portanto, e mais importante, mesmo que
Claro que há uns que têm umas funções, outros, mas digamos que este de passagem, não é? Efetivamente, a vida é permanente morte e renascimento. E, portanto, nós podemos pensar que... mas porque o ano novo pode ser em qualquer data. Mas são datas simbólicas instituídas na nossa cultura e, portanto, têm este peso. Por outro lado, e é um movimento também de possibilidade de esperança e de transmutação para um novo ciclo. E eu acho que estes rituais e a projeção, mesmo que depois as coisas não corram como planeado, o nosso primeiro nascimento, qualquer nascimento das nossas ações, nasce primeiro no desejo e no pensamento. Portanto, tudo o que nós desejamos ou pensamos, e o facto de estarmos a fazer um balanço, é um entrar em contacto, é uma introspecção, é um olhar para dentro. E isto é muito importante. É um olhar para dentro, o que é que eu preciso mudar, o que é que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa mais feliz ou melhor, ou aquilo que cada um pretenda fazer com isso. E, portanto, neste sentido, é sempre muito importante o ritual, porque é a celebração. Agora, o problema põe-se com o que queremos, com o que desejamos e, sobretudo, com aquilo que falávamos há pouco, da necessidade de não há milagres. Portanto, nós não podemos pedir milagres que aconteçam. Milagres no sentido de satisfação imediata. Portanto, eu quero isto. Pensamento mágico também, não é? Eu Exatamente, quero e vai pensamento mágico acontecer. Portanto, é importante que nesses pensamentos, nesses desejos, nesses votos, haja uma consciência também do que é que eu preciso mudar para concretizar isto. Portanto, que haja um assumir da sua responsabilidade individual e não por meu pensamento mágico que os outros resolvam, quer dizer, vai-me ser o totoloto, é difícil, não é? Vou ficar cheio de dinheiro. Portanto, mas eu posso pensar o que é que eu preciso fazer para refazer economicamente a minha vida ou emocionalmente. E, portanto, mas eu acho que são processos, ou seja, isso só acontece se eu pensar prévio. Portanto, se eu não pensar, se eu não fizer votos, se eu não ligar aos ciclos, se calhar nem nessa, nem noutras alturas eu me ligo e faço esse processo de... Portanto, não tem que ser nessas alturas, mas é positivo que haja pelo menos uma altura onde isto é hábito de ser feito. E que conduz, porque há este espírito coletivo e isto acaba por haver uma contaminação para a pessoa fazer este ciclo. E eu acho que ancestralmente existe esta energia, estes rituais, os velórios, a celebração dos mortos na nossa cultura portuguesa é recente, não é? Mas dos mortos não, digo do Halloween, por exemplo, ou celebrações, que têm características completamente... que é o Dia dos Mortos, mas que têm, noutras culturas, significados completamente diferentes. Mas que tudo isto são formas de nos ligarmos a alguma coisa, àquilo que é evocado naquele dia, não é? E o ano, reparo, o nosso aniversário é um ciclo do nosso nascimento e tem uma carga energética, nem que seja... E há quem deteste este tipo de coisas, não é? As festividades disparatadas do ano novo a comer passas e a beber champanhe que até pode não se gostar, a questão do aniversário da pessoa sentir que está a ter que festejar sem ter esse desejo. Eu acho que esta questão, esta relação também, sobretudo o aniversário, o ano novo não, portanto, eu acho que não é as passas que trazem a resolução, mas digamos que é um voto e um ritual. Mas o nascimento é algo muito mais íntimo e profundo e aquilo que eu tenho visto é que geralmente as pessoas que não gostam de celebrar o aniversário são pessoas que geralmente tiveram algumas dificuldades na sua própria existência e na celebração desse aniversário, que depois se continua. Portanto, é importante também pensar porque é que eu não gosto de celebrar a vida, o meu nascimento, não é? E, portanto, e todos estes rituais nos apelam um bocadinho a esta reflexão. Mas eu acho que, digamos que são processos ciclos, a natureza é cíclica, repara, há a celebração da primavera, do nascimento, e isto é intrínseco em nós, portanto isto faz parte. Portanto, é terapêutico depois deste crash, digamos, emocional e existencial, este abanão, digamos, do tal mundo que conhecíamos, este sentir que o chão foge dos pés. Pode haver situações, pessoas dizem, pá, só quero é que este ano passe e quero entrar no outro, mas a ideia das resoluções como as conhecíamos, das passes e disto tudo, os planos, as metas, mesmo que sejam um pouco irrealistas às vezes e até se calhar esta ideia... Mas eu acho que são importantes, se isso nos são dá uma importantes segurança. para isto.
Quer dizer, não é que as passas resolvam nada, mas é, digamos, um ritual como fazermos o sinal da cruz, nos benzermos, como há todo este que nos São dão âncoras, segurança de não é? alguma São forma, são âncoras de alguma âncoras, são maneira. ligações, e há que respeitar a individualidade e a diferença de cada um. Portanto, se há algum ritual que me dá diferença, que me dá segurança, por que não respeitá-lo? Porque é que uns são mais válidos do que outros? Portanto, porque eu acho que é também esta dificuldade em lidarmos, se alguém é crente, precisa de ir à missa, precisa de fazer outro tipo de rituais, seja as passas, se isto é um processo, sobretudo, eles têm esta função securizante para o indivíduo. Agora, o que eu acho que é importante alertar é a questão do pensamento mágico. Implicar que tudo isso é possível, é acreditar, mas é preciso trabalhar para isso também. E, portanto, que as pessoas se envolvam nesses objetivos, porque tudo é possível. E a vida transmuta-se. E tivemos um ano trágico, mas precisamos nos reinventar, porque há desafios enormes. As pessoas que se perderam, que perderam tudo, que perderam familiares, precisam de se reorganizar. E, portanto, fazer estes votos, repensarem-se, aproveitar este ciclo de fim de ano para poderem fazer esse balanço, é algo vital. Portanto, não há mal nenhum nisso. Portanto, o único senão que aqui vejo é efetivamente esperarmos resoluções mágicas. Não é? Aí é que podemos achar que votamos e que as coisas aconteçam. Portanto, pode ser uma falsa ilusão. E, portanto, celebrar sim, mas com a consciência de que há um caminho a percorrer e aquilo que eu quero eu posso, mas preciso de fazer pequenos passos e de conduzir e definir um caminho para lá chegar. E, portanto, tudo é possível. Não é? Ok, agradecemos muito a sua presença nestas conversas com saúde. Obrigada, Maria Jesus Candeias. Nem fecho de ano e em balanços deste ano negro, mas que também tem as sementes de algo que pode ser mudanças que sempre pensámos, mas nunca consciencializamos que eram já, hoje e agora. E por essa razão agradeço mais uma vez. Para a semana teremos novas conversas com saúde. Obrigada.